Pode ser, irmãos, amém? Amém? Graças a Deus. Como permitiu, vou ficar de óculos. Meus olhos estão lacriejando um pouco. Então, nosso tema hoje é sobre a igreja. E o que é que significa igreja? Né? Alguns sabem que igreja significa, no grego, é eclésia. E eclésia significa os chamados de dentro para fora. Então esse é o sentido de igreja. É aqueles que são chamados de dentro para fora. Nós somos chamados de dentro do mundo para fora do mundo. Essa é uma ideia de igreja, segundo a eclésia. E pode ser também, eclésia pode significar os chamados de dentro da igreja para fora da igreja, para evangelizar, para testemunhar, para quebrar, né, as portas do inferno. Um trabalho que eu estou com saudade que os jovens faziam, né, na sexta-feira, começando lá na Praça 15, depois fomos lá para a Praça Coronel Salles, e depois parou. Né? Esse trabalho não podia parar, porque esse é o papel da igreja, sair de dentro das quatro paredes, para ir lá onde o pecador está, para falar do amor de Deus, para falar da graça de Deus. A primeira vez que se fala no Novo Testamento a respeito de igreja, é em Mateus capítulo 16, verso 18. O Senhor Jesus diz assim: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então vamos falar todos nós? Edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, o inferno e a igreja, desde os primórdios, tem um confronto entre o inferno e a igreja. O que o inferno nunca gostaria de ter acontecido é o estabelecimento da igreja. O inferno é o que o inferno não queria nunca na vida do inferno, na vida dos demônios, né? É que a igreja fosse estabelecida. Que a igreja fosse estabelecida. Todos nós sabemos que a igreja começou com Jesus. Né? Começou com Jesus. Jesus chamou 12. Chamou 12 e lá em Lucas capítulo 24, ele fala, ó, ficar em Jerusalém, né? E em Jerusalém vocês serão revestidos do alto. E depois em Atos dos Apóstolos também, capítulo 1, verso 8, o Senhor Jesus diz, fica em Jerusalém, que eu vou inaugurar a minha igreja e vocês vão receber poder do alto, vão receber a unção, poder do Espírito Santo, para que a minha igreja possa ser estabelecida. E em Atos capítulo 2, a Bíblia nos diz que a igreja foi inaugurada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo veio e inaugurou a igreja, e receberam dons espirituais, e falaram línguas estranhas, e tiveram visões, e falaram línguas também de outros povos. Interessante que línguas, né? Os dons do Espírito Santo, um dos dons do Espírito Santo é falar línguas estranhas. Eu posso falar a língua dos anjos, a Bíblia diz língua dos anjos. 1 Coríntios capítulo 14 fala que eu posso falar a língua dos anjos, a língua do céu, e eu posso falar também uma língua estabelecida aqui neste mundo. Em Atos do capítulo 3, o apóstolo Pedro, que pregou lá, ele falou várias línguas, tinha vários povos ali, e todos entenderam a mensagem de Deus. Todos que estavam ali, tinha ali 5, 10 nações, e Pedro falou a língua ali daquelas nações. É interessante que lá em Maringá, terra do sul, lá da Ariel, na primeira igreja,
tinha um judeu lá da igreja, isso há muitos anos atrás, e de repente uma irmã começou a falar línguas estranhas. Mas a língua estranha que ela estava falando era hebraico. Falando hebraico fluentemente. E ninguém entendeu nada. Só o judeu. O judeu fala hebraico, né? E depois o judeu procurou uma irmã e quis falar hebraico com ela. Ela falou, não, mas que língua é essa? Pô, mas como? Eu ouvi a senhora falar hebraico agora, fluente. Não, mas o que é hebraico? Hebraico é a minha língua, é a língua que eu falo, é a língua falada em Israel. Não. Não, mas a senhora falou hebraico. Falou hebraico. E Deus falou comigo. Eu quero entregar a minha vida para Jesus. Ele se converteu, e porque ele ouviu uma língua estranha, para a irmã era estranha, para a igreja era estranha, mas para o judeu que estava ali, era um hebraico fluente. E o Espírito Santo dá para nós essa capacitação. Então foi o Espírito Santo que inaugurou a igreja em Atos capítulo 2, e Jesus falou em Mateus 16, 18, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Desde o tempo de Jesus, tinha algumas seitas heréticas que tentaram contaminar a igreja. Todos nós sabemos que o farisaísmo, os fariseus, os saduceus, os herodianos, tentaram infiltrar a igreja. Houve até um conflito entre Paulo e Pedro. Houve até um conflito. A carta de Gálatas foi escrita por isso. Porque Pedro, alguns apóstolos, ensinaram que nós podíamos servir a Jesus desde que guardássemos alguns princípios judaicos, alguns princípios da lei. E por isso que Paulo escreveu uma carta aos Gálatas, dizendo que quem está em Cristo não precisa guardar a lei. A lei se cumpriu em Cristo. Jesus veio para cumprir a lei. O próprio Jesus falou, eu vim para cumprir a lei. E a lei se cumpriu em Cristo. E todos os 6 capítulos de Gálatas mostram ali o conflito entre a igreja estabelecida pelo Senhor Jesus e o judaísmo. Então, os fariseus tentaram contaminar a igreja, os saduceus tentaram contaminar a igreja, né, intoxicar a igreja, usar a palavra tóxico, né, tentaram intoxicar a igreja. Os herodianos também tentaram, e o judaísmo também tentou intoxicar a igreja, que tinha que fazer sacrifícios, podia servir a Cristo, mas podia também servir a lei trazida por Moisés. Em João capítulo 14, o próprio Jesus diz assim, no verso 14 de João capítulo 1, a lei veio por Moisés, mas a graça e a verdade veio por intermédio do Senhor Jesus Cristo. Olha que interessante. A lei veio através de Moisés, mas a graça e a verdade veio por intermédio do Senhor Jesus. Então, Jesus é o Criador da igreja. Estabelecerei a minha igreja, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O propósito do diabo é nos impedir de ir à igreja. Satanás sabe que se você for à igreja, é prejuízo para o inferno, é prejuízo para o diabo. É por isso que tem muita gente que não vai para a igreja, tem muita gente que tem dificuldade de ir para a igreja, tem muita gente que né, tem muitas outras atividades que o impedem de ir para a igreja, porque o diabo sabe que não é um negócio bom para o inferno as pessoas irem na igreja. Tem uma doutrina que atrapalhou muito e continua atrapalhando hoje, chamada gnosticismo, vem de gnose. Gnose é o autoconhecimento. Gnose é uma palavra grega também que vem do autoconhecimento, né, do intelecto. Gnose, conhecimento. Até em São Carlos tem
um grupo de estudo aí, gnóstico. Não sei se alguém já viu. Lá na Vila Prata tem lá, gnosis, o autoconhecimento. Autoconhecimento. A independência de Jesus. Nós não dependemos de Jesus. Não dependemos, não precisamos de Jesus. Esse gnosticismo já tentou intoxicar a igreja no tempo de Jesus, e no tempo dos apóstolos, no tempo da igreja primitiva. A carta que Paulo escreveu aos Colossenses, a primeira carta que Paulo, a segunda carta especificamente, a Timóteo, Paulo combate a doutrina do gnosticismo. Quando Paulo chegou lá na Grécia, em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, capítulo 18, ele viu ali vários deuses, e tinha uma plaquinha lá, ao Deus desconhecido, ao Deus desconhecido. Então as antigas filosofias da Grécia é um tipo de gnosticismo para tentar neutralizar a igreja. O propósito do gnosticismo é dizer que você é muito inteligente, você é muito sabido, você é muito sabida, você é alguém esclarecido, você é muito inteligente, e você não precisa da graça do Senhor Jesus. Não precisa. Você até pode, como eu falei na igreja no mês passado, sobre Judas Iscariotes, ele chamou Jesus de mestre. Mestre. Judas Iscariotes nunca chamou Jesus de Senhor. Chamava de mestre. Mas de Senhor não. De Senhor não. Jesus, ele é mestre. Mas mais do que mestre, ele é o Senhor dos céus e da terra, o Rei dos reis, o Todo-Poderoso. Então as gnoses da vida hoje é fazer você entender que você não precisa tanto assim de Deus. Você é uma pessoa esclarecida, você é uma pessoa inteligente, você estudou, você trabalha, você não precisa muito. Você não precisa muito. E o gnosticismo está inserido na sociedade de uma forma sutil, de uma forma terrível. Através de quê? Através dos filmes. Através dos filmes. Tem muitos filmes aí que a mensagem de nós está inserida. A mensagem de nós está inserida. Tem muitas novelas, aqui ninguém assiste novela, né? Mas as novelas da Globo, né? O gnosticismo está inserido de uma forma sutil para levar as pessoas a crer que elas não precisam de Deus. Elas não precisam de Deus. São autossuficientes. Têm um autoconhecimento que não precisamos de Deus. Então o gnosticismo hoje está infiltrado na televisão, na internet, nas escolas, infiltrado em todo lugar, com uma sutileza muito grande, tentando influenciar não o consciente, mas o subconsciente. Aí é que mora o perigo da gnose. Aí é que mora o perigo. Aí é que mora o perigo do gnosticismo. Porque de imediato ele não é inserido no consciente. Ele é inserido no subconsciente. E mais tarde este subconsciente gnóstico, ele vai se manifestar. Aí a pessoa se afasta de Deus. Aí a pessoa fica indiferente à igreja, indiferente à Bíblia, indiferente à palavra. Indiferente, porque dentro do seu subconsciente já está impregnado uma gnose, um gnosticismo cruel, que o propósito final é afastá-lo de Deus. Então nós temos que tomar um cuidado muito grande com aquilo que nós assistimos, com aquilo que nós vimos, com aquilo que nós aprendemos nas universidades, na escola. Olha, nós temos que tomar um cuidado muito grande. Tinha um cara que eu via de vez em quando na Rede Bandeirantes, é o Leandro Carnal. Alguém já viu aquele cara lá? O cara é inteligentíssimo, né? Mas aquele cara é gnóstico. Ele é gnóstico. Inclusive ele é ateu. Inclusive ele é ateu. E ele fala bonito. Ele fala, olha, se você parar
você não precisa de Jesus. Dentro de você tem um autoconhecimento. Você pode desenvolver este autoconhecimento e viver uma vida independente de Deus e depois ir para o inferno junto comigo. Você não vai falar, né? Mas olha, os coaches da vida, a onda hoje é os coaches, não é verdade? Tem coach para tudo. Tem coach para tudo. Tem até coach religioso. Tem coach religioso. Já fizeram a proposta para mim. Você não quer fazer um curso de coach dentro da sua religiosidade? Olha que lindo, né? Eu sou um coach religioso. Eu vou impressionar os irmãos. Eu vou usar uma mentalidade, uma filosofia gnóstica e vou impressionar todo mundo e vou falar bonito. Olha, aqui em São Carlos tem uma igreja gnóstica. Aqui em São Carlos tem. Né? Eu, por respeito a ele, é um cara muito inteligente, mas a doutrina dele é gnóstica. Ele te mostra, olha, você vai conseguir, você tem que ser para frente, você é inteligente. Ele te encoraja de uma forma que você fala, não, eu vou mesmo. E Jesus fica para trás. Ele te encoraja, ele te impulsiona, e todo mundo acha lindo. E é lindo mesmo. É lindo. É uma simpatia muito grande. Então, esta gnose está infiltrada em todos os lugares. Você não vê esses programas de televisão? Você vai ganhar dinheiro, você vai ganhar muito, você vai prosperar, você vai... Então, o gnosticismo está infiltrado em todas as áreas da sociedade, em todas as áreas do conhecimento. É por isso que nós temos que ser cheios de Jesus, porque Jesus é o Criador da igreja. Jesus é o Criador da igreja. Ele é o dono da igreja. Jesus, ele é o dono da igreja, ele é o cabeça da igreja. Tem um verso aqui em Colossenses, muito interessante, no capítulo 1. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia. Nós estamos citando alguns versículos, né? Alguns versos da Bíblia, mas em Colossenses no capítulo 1, tem um verso interessante, que parece que é o verso 9. Colossenses, capítulo 1, verso 9. Abra sua Bíblia. Quem te achou, fique de pé, por favor. Pode ler. Pode ler, Stephanie. Cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus. Mais o quê? Com toda sabedoria e entendimento espiritual. Com toda sabedoria e inteligência espiritual. Olha que bonito. O apóstolo Paulo está falando para a igreja de Colosso. Eu quero que vocês sejam cheios do conhecimento de Deus, cheios de sabedoria e cheios de inteligência espiritual. Não inteligência gnóstica, não inteligência gnóstica. O gnosticismo está infiltrado na igreja mundial, na igreja brasileira. Tem duas palavras hoje que vigoram nas igrejas hoje. É o coach religioso e o marketing religioso. Mas você sabia disso? Marketing religioso. O marketing religioso, olha, é impressionante. O marketing religioso seduz todo mundo, seduz multidões. O coach religioso, ele seduz, né? Um exemplo do coach religioso que nós temos hoje no Brasil, eu aconselho você a ler os livros dele, inclusive, são livros, né, dentro da psicologia, ele é o melhor do Brasil, né? O Augusto Cury, olha, o cara é super inteligente, o cara é super inteligente. Eu estou lendo um livro dele agora sobre psicologia, mas olha, eu descobri coisas que eu não sabia. Né? E tem um livro dele agora, O Homem Mais Inteligente
da história. Não é? Eu ganhei de presente ano passado, não? Um livro com muitas páginas. Ele mostra que Jesus é o homem mais inteligente. Então ele descobre coisas da inteligência de Jesus que a gente não consegue ver. Ele descobre coisas da inteligência de Maria, da sensibilidade de Maria, que a gente não consegue ver. Mas dentro da psicologia ele consegue ver. Ele consegue ver coisas lindas, coisas tremendas. Então esse coach religioso, né? Se eu quisesse ter sucesso no meu ministério, eu poderia ser um coach religioso. Poderia, não é? Eu poderia ser um marqueteiro religioso. Um marqueteiro religioso. Mas aí eu fugia dos princípios do Senhor Jesus, de Colossenses capítulo 1, verso 9. Cheios do conhecimento de Deus, cheios de sabedoria de Deus e cheios da inteligência de Deus. Então você tem que usar a sua inteligência, usar aquilo que você sabe, para a glória de Deus. E não permitir que a toxicidade deste mundo hoje interfira na sua vida. Interfira na sua vida. Igreja é um negócio muito sério. Em Colossenses mesmo, aqui no capítulo 1, Jesus diz que ele é o cabeça da igreja. Verso 18. Ele é o cabeça da igreja. Está vendo? Ó, verso 18. Ele é a cabeça do corpo que é a igreja. Jesus é a cabeça do corpo que é a igreja. 1 Coríntios capítulo 12 compara, Paulo escrevendo ali aos Coríntios, compara o nosso corpo à igreja. Ele diz que o mínimo membro do nosso corpo faz parte do corpo e é importante para o corpo. É importante para o corpo. 1 Coríntios capítulo 12, todo o capítulo 12, Paulo mostra ali que o nosso corpo é comparado à igreja. Em 1 Coríntios, um pouco antes, no capítulo 3, no verso 16, fala da igreja, do corpo. E ali é tão sério, em 1 Coríntios, capítulo 3, a partir do verso 16, é tão sério. Paulo diz que se alguém destruir o corpo, que é a igreja, Deus o destruirá. Olha aqui. Um negócio muito sério. Com a igreja não se brinca. A partir da hora que você está inserido no corpo, inserida no corpo, você é responsável. Sabe aquela carninha que dá no cantinho da unha, a cutícula ali, se inflamar faz o quê? Vai doer só aqui ou vai doer todo o corpo? O mínimo que seja, né? O dedinho lá no pé, lá, se encravar a unha, vai complicar todo o corpo. Em 1 Coríntios capítulo 3, verso 16, 17, 18 ali, diz que se alguém destruir o corpo, que é a igreja, Deus o destruirá. É muito sério. Ser membro de uma igreja é muito sério. Porque no capítulo 18 de Mateus, no verso 19, no verso 20, a Bíblia diz que Jesus deu autoridade para a igreja. Ligar o céu e desligar do céu. Jesus dá autoridade para a igreja. Ligar na terra e ligar no céu. Jesus dá autoridade para a igreja. Desligar da terra e desligar do céu. A igreja caminhou muito bem até o ano 300 depois de Cristo. Nós conhecemos a história, né? Até 300 depois de Cristo a igreja caminhou muito bem. Os imperadores romanos perseguiram a igreja, tentaram matar a igreja, tentaram destruir a igreja, mas Jesus é o dono da igreja, e a igreja ela é indestrutível, ninguém consegue destruir a igreja, porque a igreja é edificada pelo Senhor Jesus, ninguém consegue. Aí o que o imperador Constantino fez? Intoxicou a igreja no ano 330 depois de Cristo. Intoxicou a igreja. O imperador falou, olha, agora todos nós somos cristãos. Todos nós. Todos nós. Aí o Império Romano, em peso, abre
prostituição, vieram com o adultério, vieram com os vícios, vieram tudo. Contaminou por completo a igreja. Contaminou por completo. Você sabe aquela história? Se você não consegue vencer o inimigo, você ajude a ele. Você não consegue vencer o inimigo, você ajude ele. O Constantino, usado por Satanás, fez isso. Aderiu à igreja. Mas veio com o pecado da igreja. Veio com o pecado do Império Romano. Tem muitas igrejas hoje que não pulam o carnaval. Entendeu? As igrejas que tem bloco. O cara toca lá no escândalo que deu tempos atrás, lá no final do ano. O Kleber Lucas, né? Não, para ver cantógrafos do Kleber Lucas, né? Não podia nem ter cantado, mas cantou já. Mas o Kleber Lucas fez um culto no centro de Macumba. Ele ajudou a reconstruir o centro de Macumba e foi lá no centro e cantou as músicas dele no centro de Macumba dentro de uma inclusão religiosa. Hoje a palavra de moda é inclusão. Foi o que Constantino fez em 330 a.C. Inclusão! Então hoje tem a inclusão, tem a ideologia de gênero, tem a inclusão social, tem a inclusão religiosa. Hoje a palavra da moda é inclusão, inclusive na igreja. Para intoxicar a igreja, para matar a igreja, para denegrir a igreja, para descaracterizar a igreja. A igreja existe para adorar a Deus, para glorificar a Deus, para servir a Deus. A igreja existe para manifestar a santidade de Deus, o poder de Deus, a graça de Deus. A igreja existe para isso. A igreja existe para isso. Este é o propósito da igreja. Jesus é o cabeça da igreja. A igreja é a noiva do Senhor Jesus. E esta igreja vai morar no céu com Jesus. Aleluia. Quando nós falamos de igreja, tem dois tipos de igreja. A igreja visível e a igreja invisível. A igreja visível é aquela que todo mundo vê. E que Jesus também vê. Agora tem a igreja invisível. É aquela igreja que Jesus vê. É aquela igreja que tem um propósito de santidade. É aquela igreja que tem um propósito de servir a Jesus em espírito e em verdade. É esta igreja que Jesus vê. É esta igreja que vai morar no céu. Você tem que estar dentro da igreja visível, que todo mundo vê. Mas você tem que estar dentro da igreja invisível. A igreja que Jesus vê. A igreja que Jesus vê. Jesus te vê onde você estiver. Aqui agora, lá em São Carlos, viajando, onde quer que você estiver, no seu trabalho, na escola, Jesus te vê. E Jesus te conhece. E você faz parte da igreja que vai morar no céu. Aleluia. Você não pode intoxicar a igreja. Você não pode complicar a vida da igreja. Você não pode atrapalhar a igreja. Desde quando Moisés saiu do Egito em direção à terra prometida, Moisés não soube o que eram derrotas. Não souberam o que eram derrotas. Venceram todos os obstáculos. O mar vermelho se abriu e milagres aconteceram e chegaram na terra prometida e Moisés morreu e Josué assumiu no lugar de Moisés e logo em seguida ali, né, em Josué no capítulo 3, o rio Jordão se abriu e logo em seguida desceram Jericó. As muralhas de Jericó tinham aproximadamente 7 metros de altura, 4 metros de largura, ninguém entrava, ninguém saía. Você conhece a história ali, né? Vem com Josué lutar em Jericó. Vamos cantar? Vamos lá? Jericó, vem com Josué lutar em Jericó, e as muralhas ruíram. Vamos fazer? Vem com Josué lutar em Jericó. Vamos cantar? Jericó, Jericó, vem com Josué lutar em Jericó, e as muralhas ruirão. Amém?
Amém? Olha, Josué teve uma vitória. As muralhas caíram, desceram Jericó. Mas a próxima cidade a ser derrotada, sabe qual que era? Quem sabe? Aí. A próxima cidade. Sabe o que aconteceu? Não sabe o que aconteceu? Um cara chamado Acã, quando guerrearam contra Jericó, o Acã viu lá ouro, prata, algumas vestes celestiais, e o Acã cresceu o olho. Cresceu o olho e falou, vou levar para mim. Josué falou para não levar nada, mas eu vou levar. Ninguém está vendo? Ninguém está vendo? Ninguém está vendo? Tem alguém vendo? Ninguém está vendo? Eu vou levar. E levou. Chegou lá na sua tenda, lá no arraial, ele enterrou lá bem dentro da tenda, abriu o buraco, enterrou lá o ouro e a prata. Olha, eu estou tranquilo agora, eu tenho ouro, tenho prata, minha família está tranquila. Aí foram guerrear contra ele. Sabe o que aconteceu? Perderam a guerra. Perderam a guerra. Perderam a guerra e Josué ficou desolado. Josué, mas não é possível, nós nunca perdemos guerra, e agora o que aconteceu? Aí Deus falou para Josué, olha, tem intoxicação no arraial, tem pecado no arraial, tem intoxicação. Aí fizeram lá, né, oraram a Deus, pediram para Deus, e Deus revelou. E Acã foi desmascarado. E Acã morreu, e a sua família também morreu. Olha, coisa terrível. Terrível. Por causa de Acã, todo Israel foi derrotado. Morreram muita gente. Morreram muitos. Tem muita família que não funciona. Tem muitos filhos que não funcionam. Tem muitos lares que não funcionam. Tem muitas empresas que não funcionam. Porque tem intoxicação. Tem pecado escondido. Tem coisas abomináveis aos olhos de Deus. Não pense você que é filhinha do papai, filhinha da mamãe, filhinha do papai, da mamãe, você cometendo coisas abomináveis diante de Deus. Você está intoxicando a sua vida, está intoxicando a sua família e você está intoxicando a igreja. Não fica de graça. Não pensa você que fica de graça. Não vai ficar de graça não. Você é responsável pelas suas atitudes. Por que a minha vida não vai? Porque tem um câncer dentro de você chamado pecado. E esse câncer intoxica, mata células saudáveis, dissemina por todo o corpo e depois mata. É assim ou não é? É assim. Então o câncer do pecado, o salário do pecado intoxica, mata. E o papel da igreja é neutralizar este câncer, toda intoxicação. Quase todos nós aqui, quando chegamos na igreja, nós chegamos intoxicados pelo pecado, pelo câncer do pecado. Mas aí Jesus foi curando, foi libertando, foi abençoando, e Jesus nos curou, e Jesus nos salvou, aleluia! E hoje nós pertencemos à igreja. Acã e a sua família foram apedrejados, morreram. Eu estou lembrando de outro texto também aqui, um casal chamado Ananias e Safira. Quem lembra do Ananias e Safira? Onde está escrito? Atos tem 28 capítulos. Qual capítulo que é? Capítulo 5. Capítulo 5. Ananias e Safira foram tudo lá na igreja, né? Nós somos membros da igreja, foram todos Safira na igreja. Oi, Pedro, paz, irmãos? Paz, tudo bem? Paz. Oi, tudo bem, Ananias? Tudo bem. Oi, Pedro, João, tudo bem, Tiago? Tudo bem. Estava na igreja. Pedro olhou para Ananias e falou, Ananias, por que você está intoxicando a igreja? Ananias, porque encheu Satanás o teu coração.
Ananias, por que Satanás encheu teu coração de avareza, de mentira? Ananias, isso aqui é a igreja, é o corpo de Cristo. Ananias, de repente Ananias morreu. O que está escrito em 1 Coríntios capítulo 3, a partir do verso 16? Se alguém destruir a igreja, Deus o destruirá. Não é brincadeira não. Não é brincadeira não. Não é brincadeira. Não podemos brincar com Deus, brincar com coisa séria. Não podemos. Você é consciente, você é inteligente. Colossenses capítulo 1, verso 9, temos que somos cheios de inteligência, temos que ser cheios de inteligência espiritual, cheio de sabedoria, cheio do conhecimento de Deus. Ananias, morreu. Depois chegou Safira. Paz, irmãos. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Ah, eu não estou vendo Ananias. Cadê o Ananias? Ô Safira, você juntamente com Ananias, o seu esposo, vocês contaminaram a igreja, intoxicaram a igreja, mentiram para a igreja, pecaram contra a igreja, os pés dos que levaram o teu marido estão ali, e vão te levar também, Safira. Pum! Caiu. Olha, é coisa séria. É coisa séria. A igreja existe para revelar a perfeita vontade de Deus, a graça de Deus. A igreja existe para glorificar a Deus, para mostrar a glória de Deus, o poder de Deus. Mas nós não podemos intoxicar a igreja. Pelo amor de Deus, eu como pastor da igreja presbiteriana renovada, eu quero pedir para você, não intoxique a igreja. Não intoxique a igreja. Porque eu sou o dono da igreja. Jesus, ele é o cabeça da igreja. Ele é o dono da igreja. A igreja é a noiva do Senhor Jesus. E esta igreja vai morar no céu com o Senhor Jesus. Então a nossa responsabilidade é muito grande. A nossa responsabilidade, a sua responsabilidade é muito grande. A nossa responsabilidade é muito grande. E no final dos tempos, Mateus capítulo 13, para terminar, a Bíblia diz que na igreja tem o trigo, mas tem também o joio. Qual que é o papel do joio? Intoxicar. Qual que é o papel do joio? Parecer ser, mas não é. Sabe qual que é a característica do joio? O joio é parecidíssimo com o trigo. Mas dentro do joio não tem a semente. Você olhando assim, você olhando o joio e o trigo, parece tudo igual. Até os agricultores falaram com o dono lá da plantação. Falou, vamos arrancar o joio? Vamos arrancar o joio, jogar fora? Falou, não arranca não, porque nós corremos o risco de arrancar o trigo também junto com o joio, porque são parecidíssimos. Deixe no tempo da colheita. Mateus capítulo 1. Olha, deixa quando chegar o tempo da colheita. O tempo da colheita vai identificar exatamente o trigo e o joio. O trigo vai para o celeiro e o joio vai para o... Onde? Para o fogo. Palavras do Senhor. Jesus. Não é minha não. Não é minha não. Palavras do Senhor. Jesus. O joio vai para o fogo. Vai arder por toda a eternidade. Vai queimar por toda a eternidade. No lago que arde com fogo e enxofre. E sabe quem vai dar a sentença? É Jesus. É isso que muita gente não entende. Não entende. É a doutrina universalista que crê que no final das contas todos serão salvos. A Bíblia não diz isso. Todos serão salvos. É uma contaminação, é uma intoxicação da igreja. Deus é tão grande, tão amoroso, que vai salvar a todos. Mas a Bíblia não diz isso. Mateus capítulo 25, verso 34, a Bíblia diz que Jesus vai dizer assim: vinde benditos do meu Pai, possuído uma herança, um reino que vos está preparado desde a fundação
do meu Pai. Olha no verso 41, Jesus vai dizer o quê? Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Jesus é que vai dizer, o céu é de Jesus, a igreja é de Jesus, eu tenho que respeitar a igreja, amar a igreja, vestir a camisa da igreja, e testemunhar, e glorificar, e adorar, e investir no reino de Deus, e participar, e depois eu vou estar no céu com Jesus por toda a eternidade. É a oração do Pai Nosso, né? Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. A palavra de Deus, ela produz três reações. A primeira reação que nós queremos que a palavra de Deus produza é aceitação. A aceitação. A palavra de Deus, ela tem que ter aceitação. A primeira reação que os pregadores da palavra de Deus querem é que a palavra de Deus tenha aceitação. A segunda reação que as pessoas têm diante da palavra de Deus é negação. Não, eu não quero isso. Eu não quero. Eu rejeito. Eu sou assim mesmo. Eu vou continuar assim. É negação. A outra reação que as pessoas têm com relação à palavra de Deus é a indiferença. Nem aceitação, nem negação. Entra no ouvido e sai pelo outro. Entra no ouvido. Olha, indiferença. Que o Espírito Santo nesta manhã, nesta tarde, né, pastor do meio-dia, possa produzir no seu coração a aceitação. Eu faço parte da igreja do Senhor Jesus. Jesus é o cabeça da igreja. Eu vou morar no céu com o Senhor Jesus, porque eu faço parte da igreja do Senhor Jesus. Eu sirvo a Jesus em espírito e em verdade. Jesus conhece o meu coração. Jesus sabe da minha vida. E eu tenho certeza que eu vou morar no céu. Aleluia.